A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Fé, aquilo que você e eu, que todos nós precisamos ter para termos uma vida. Não há como o homem viver, quando digo homem, mulher, o ser humano viver sem fé. E eu não estou falando da fé natural, daquilo que nós cremos, das possibilidades que nós vemos nas coisas. Eu estou falando da fé em Cristo Jesus. Então, nesta hora, neste momento, que será bom, quero agradecer pela sua audiência, por você ter essa fidelização neste programa que tem alimentado a sua vida, que tem mudado a sua vida. Estava conversando um pouco antes, no culto pela manhã, estava conversando com uma irmã que disse para mim: Bispa, através das palavras que eu tenho ouvido no ministério, aqui, depois que eu vim para o Ministério Cristo Vive, a minha família tem sido uma família diferente. Eu comecei ouvindo pela TV, vim eu e agora toda a minha família está vindo. Por quê? Porque vocês falam aquilo que as pessoas, não o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estava vendo um filme, num desses programas de televisão, esses filmes que você compra em casa, que falava sobre o Apocalipse. E este filme me fez pensar, né? Falava sobre o arrebatamento da igreja. Jesus está às portas. Jesus vai voltar e voltará em breve. Nunca vimos o Apocalipse tão abertamente, tão largamente sendo explicitado. Acabamos de viver agora, lamentavelmente, e vimos, né, aquela onda, aquele terremoto, aquelas placas tectônicas ali na região da Ásia, que destruiu, acabou com o Nepal, né? Milhares de pessoas morreram. Cada hora a natureza diz: atenção, atenção, o rei está voltando. Milhares de pessoas. Uma placa que deveria, pelos geólogos e estudiosos, deveria se movimentar 5 centímetros, se movimentou 4 metros e meio, alguma coisa desse gênero. E houve uma destruição imensa. Ora são tsunamis, ora são terremotos. No Brasil, nós estamos tendo tornados no interior de São Paulo, no sul do país. A natureza está clamando, dizendo: atenção, Jesus está voltando. Eu não estou falando para quem não acredita. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, que eu aprendi num louvor. Não importa que as pessoas não acreditem na minha fé, importa que eu acredito que a minha fé em Cristo ela é real e verdadeira. Porque a pessoa diz: isso é utopia, isso é bobagem, não acontece, isso não vai acontecer. Vai acontecer. Neste filme, quando a igreja foi arrebatada e procuraram as crianças, e exatamente como diz a palavra, estavam 2 no campo ceifando e um se foi. E é interessante, se você tiver oportunidade, veja esse filme Apocalipse com o Nicolas Cage. Já dei uma dica aí, não estou fazendo propaganda de nenhum filme hollywoodiano ou coisa parecida, mas para você saber, porque tem vários filmes, é bem recente esse. E eles trataram a questão do arrebatamento, porque a Bíblia diz que depois que a igreja for arrebatada, muitos procurarão a morte e não acharão. Nós estamos vendo crentes em Jesus, vivendo a sua fé. É a fé da, digamos assim, da casualidade. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, eu não vou mais à igreja, eu não preciso mais. É uma autofé. Né? Eu faço meu culto, agora tem essa possibilidade, né, de eu assistir o culto pela internet, então eu não preciso mais congregar, eu não vou à igreja. Não é isso que a palavra diz.
A palavra nos estimula a irmos à igreja, a congregarmos, a vivermos o cristianismo. E você que está nos ouvindo, você pode dizer, mas eu não sou dessa religião, eu tenho tantas dúvidas. Enfim, você é uma ovelha de Jesus. Em estar sintonizado nesta programação, em estar ouvindo, mas não adianta só ouvir. Porque a palavra nos diz que nós temos que ser ouvintes e praticantes dessa palavra. Praticar o que Jesus quer para você. Não é você simplesmente encaixar Jesus, não, olha, agora eu não quero mais compromisso com a igreja, eu estou desestimulado, eu já vi tantas coisas erradas no ministério A, no ministério B, eu já me desiludi com o ser humano. Olha, os homens e as mulheres, você, todos nós somos passíveis de erros, mas nós temos um Deus que nos perdoa, nos purifica, nos apruma e nos diz, caminha. Caminha em novidade de vida. Por mais desiludidos que possamos em algum momento da nossa vida, das nossas vidas, termos tido confrontos, nossa, eu pensei que a pessoa A fosse assim, mas não é, B, não importa, Jesus é o mesmo. Jesus, a fé em Cristo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo Jesus. A fé não vem por você estar invadindo os seus momentos com Deus com coisas terrenais. Porque o que mais temos visto, e o nosso apóstolo Miguel Ângelo pregou isso no domingo próximo passado, é que as pessoas hoje em dia, elas criaram seus automodelos de fé. Para mim é conveniente ficar em casa, sair com os amigos, enfim, passear, na hora do culto, ir à praia. Eu não tenho mais tempo para Deus. E olha, que quando você é uma ovelha de Jesus e você acha que é autodidata na fé, que você é autossuficiente na fé, você sabe o que acontece? O mundo preenche todos os tempos que você tinha para Deus. Tempo de igreja, tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de ouvir a palavra. Como eu disse ainda há pouco, é a autofé, a autossuficiência da fé, aquela fé que não é a fé de Deus. Fé de Deus é cacófato, não é fé de Deus, não. Que não é a fé de Cristo. Você e eu, nós fomos chamados para viver o Evangelho de Cristo Jesus. Somos crentes, cremos na palavra do Senhor, cremos que a Bíblia Sagrada é o manual para as nossas vidas. E nós temos visto dezenas, centenas, milhares de cristãos desviados dos caminhos do Senhor. Por que desviados do caminho do Senhor? Porque estão preocupados em fazer as suas vontades. Eu estou preocupado em fazer o que eu quero, eu tenho esse direito. É verdade. Você tem o direito de fazer o que você quiser, mas você também tem o direito de assumir as consequências de tudo o que você faz. Isso vem mesclado com temor, porque quando tememos a Deus, nós sabemos que tudo aquilo que fizermos fora da palavra do Senhor, haverá consequências, sim, e elas não serão boas, exatamente. Então, neste momento que eu estou conversando com você, eu gosto muito de pensar essas autorreflexões que nós temos aqui, nestes momentos de graça. Porque não adianta você dizer que é um cristão. Existem cristãos que, e a mim me impressiona muito quando eu vou conversar com alguém e sempre que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, olha, Jesus, ele é a melhor coisa que existe na vida. Crer neste Cristo. Por isso que eu disse ainda há pouco, olha, mesmo que as pessoas não acreditem na minha fé, eu creio em Jesus. Eu creio que ele não foi mais um profeta, ele é Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele cura, ele transforma. E no dia que nós fecharmos os nossos olhos nesta terra, nós iremos encontrar com ele, sim, para ter uma vida eterna. Talvez você diga assim, mas será que isso é verdade? Vocês estão perdendo tempo. Olha, eu, Rosana, prefiro perder tempo, que não é perder, é ganhar, com as coisas de Deus, com que qualquer coisa neste mundo.
Sabe o que o salmista diz? Olha, para mim é melhor um dia na casa do Senhor, do que 1000 dias na tenda do perverso, 1000 dias nesse mundo. Que isso, quantificado, né? 0,001%. É muito melhor você ter compromisso com Deus. Não deixe, não permita que o mundo invada o seu momento com Deus. Quantos eram fiéis, chamados para o ministério, viviam dedicados, tinham uma dedicação, falavam de Jesus, agora falam de tudo, menos de Cristo. Às vezes tem alguém enfermo do lado, alguém precisando de amor, alguém precisando dizer, olha, eu sei quem pode resolver o seu problema, eu posso orar por você, não sou eu que resolvo, não somos nós, é Cristo Jesus. Mas não, falam sobre tudo. Desde a guerra passada, há anos, décadas atrás, do Vietnã, até a moda agora, que é o verde exército. Você está entendendo o que eu estou falando? Não permita que o mundo roube a sua convivência, a sua intimidade com Deus. Isso acontece como abrir e piscar de olhos. De repente você olha e diz, uau, minha família não vai mais na igreja, eu não vou mais na igreja, meus filhos estão desviados, meus filhos estão envolvidos e estão tendo comportamentos equivocados, meu casamento acabou. E aí você vai e pensa, mas eu era tão feliz e não sabia. Eu reclamava por estar seguindo o caminho de Deus e agora estou perdido e nem sei para onde ir. Chega uma hora que você tem que parar, você tem que focar. Você não pode achar que você consegue tudo sozinho. Não. Se você é de Deus, está na hora de você dar um basta. Chega. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia diz que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ceifará. O que você quer ceifar na sua vida? Não pense e não bote culpa em ninguém. Vamos lá, escusas, no excuse, não. Há pessoas que amam dizer, não, mas eu saí da igreja por causa disso, daquilo outro. Eu não vou mais à igreja porque isso... Não. Se você não tem tempo para Deus, quando você precisar de Deus, você acha que Ele terá tempo para você. Porque o que está acontecendo no mundo, as pessoas não procuram a Deus. As pessoas se envolvem, mudam, hoje tem uma opção sexual, amanhã tem outra, e a AIDS está assustadoramente crescendo, a sífilis erradicada outrora crescendo, uma série de problemas. Onde está Deus? Não, mas eu estou vivendo a minha vida. Onde está Deus na sua vida? Eu só procuro Deus, bispa, quando eu quero. É complicado. Não é quando você quer, nem eu queremos. Não é quando queremos. Buscai ao Senhor. Busquei ao Senhor todos os dias. Sabe? É diário. Sabe? É orar sem cessar. 24 horas por dia você pode orar e Deus te ouve. Não é só na hora da aflição. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um filho que não fala com a mãe. Está aborrecido com a mãe, os jovens estão me ouvindo aqui, eu tenho no estúdio, nesse momento, 5 jovens. Não pode ficar de mal com pai e mãe. É pecado. A Bíblia diz é mandamento, não muda. Não é lei nem graça, é mandamento de Deus. Não pode, tem que honrar pai e mãe. Aí o filho fica de mal com a mãe. Não, minha mãe é chata pra caramba. Não é assim que os jovens falam? Minha mãe, é assim que os adolescentes falam, né? Gente, minha mãe é muito chata, já está minha mãe ligando de novo. Minha mãe já me ligou 25 vezes, eu finjo que eu não vejo. Já me passou 10 WhatsApps. Minha mãe, caramba... De repente acontece alguma coisa, qual é o primeiro nome que vem na boca do ser humano? Mãe! Não é assim? Mãe!
Na hora que dói, que aperta, que machuca. Mãe! É assim. E eu já contei aqui e vou contar novamente. Nós tivemos um momento onde estivemos no hospital e eu tive a necessidade e a graça de poder socorrer minha sogra enquanto fisioterapeuta durante fazer 10 atendimentos hospitalares à minha sogra. E do lado tinha uma senhora de 68 anos, se não me engano, 60 e poucos anos, com câncer terminal. E a única palavra na boca daquela senhora era mãe, 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 mãe. Ela clamava pela mãe. Quero abrir um parênteses, eu estou falando da mãe, pode ser do pai, pode ser um filho, sabe? Que às vezes tem pais que não falam com seus filhos. Os cristãos têm que quebrar barreiras. Os cristãos têm que viver o cristianismo. Nós ouvimos a pregação de domingo, 1º de maio, o apóstolo falou sobre isso, sobre as oportunidades. Quando Jesus chegou sedento a uma cidade samaritana e foi até um poço e encontrou uma mulher, ele conhecia o coração daquela mulher, sabia que aquela mulher não tinha um comportamento adequado, mas ele aproveitou aquela oportunidade para dizer, me dá água. Você tem como pegar água? Eu tenho sede. A Bíblia diz que Jesus estava cansado, eles pararam ali para descansar e Jesus pediu água. E ela disse, não, mas você não pode falar comigo, nós somos arqui-inimigos, né? Eu sou samaritana, você é judeu, não dá, a gente não pode ter esse tipo de diálogo. E Jesus diz assim, olha mulher, se você soubesse qual é a água que você precisa, sabe? O que eu estou falando? Eu estou indo além disso. E ali nós vemos o Senhor Jesus dialogar com aquela mulher, enfrentar a estrutura daquela mulher. Aquela mulher não era casada, e o Senhor chegou para ela e perguntou, vai chamar o teu marido? Ela disse, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus diz, bem certo, disseste certo. Porque este que você está agora não é teu marido, nem os outros também foram. E Jesus começou a rasgar o peito daquela mulher. E Jesus começou a dizer para aquela mulher que ela precisava ter uma mudança de vida. Olha, mulher, se tu souberes quem eu sou, você vai entender que é a água que eu falo, é a água que descedenta a alma. Olha, Jesus descedenta aquilo que o Prosecco não descedenta. Jesus descedenta aquilo que o caviar mais chique dessa terra não descedenta. Jesus descedenta aquilo que o melhor alimento dessa terra. Mas eu não estou falando de sede, de comida, eu estou falando de tudo. Você está entendendo? Talvez você tenha sede, gana de dinheiro, de poder, de proeminência. Nós estamos aqui de passagem. A vida muda com um piscar de olhos, com um estalar de dedos. Muda, acaba. Morre. Basta romper uma artéria lá na região encefálica. Acabou o ser humano. Acabou a pessoa. E para onde você vai? Para onde você vai? Vai continuar? Porque a nossa vida eterna é uma continuidade daquilo que somos aqui. Nós, evangélicos que somos, cristãos que somos, não acreditamos na reencarnação. Não. Nós cremos que após a morte segue-se o juízo. Nós, evangélicos, à luz da Bíblia, não acreditamos na reencarnação. E não estamos aqui para discutir quem está certo ou está errado. Nós acreditamos que a verdade é que após a morte segue-se o juízo. E também temos visto essa conveniência da fé dizer o quê? Olha, eu não acredito em nada disso, porque eu me eximo, eu posso pecar à vontade, eu posso fazer a minha vontade, e você vai acabar onde? E se Jesus voltasse agora? Porque a Bíblia diz que a trombeta vai soar, todo ouvido ouvirá, e o Senhor arrebatará os seus, não aqueles que estão preocupados em viver as suas vidas, mas aqueles que estão envolvidos em viver o que Deus quer que se viva.
Há de se pensar. Isso é graça de Deus, sim. Isso é compromisso com Deus. Não é brincadeira com Deus, não. Porque com Deus não se brinca. Você pode ter a idade que você tiver. Você pode ter o status socioeconômico que tiver. Cognitivo que tiver. Você pode ser a pessoa mais influente dessa terra. Mas se você não tiver Jesus, você vai deixar tudo aqui e para onde você vai? Pay attention. Atenção. Para onde você vai? O que você vai fazer com tudo isso que está à sua volta? Com todo esse teatro que está à sua volta? Porque nós temos visto crentes teatrais. Vivem uma felicidade. Eu nunca vi tanta felicidade irreal. Pessoas que parecem, sabe, todo mundo está postando uma felicidade que não é verdadeira. É solidão, é tristeza, sabe? É choro, a vida é assim. Mas é a alegria de Cristo Jesus. A alegria de saber que a nossa vida não se resulta só a esta terra. Não. O nosso rei está voltando. Eu lembro quando eu era criança, tinha minha avó era das Assembleias de Deus e cantava uma música assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Esta trombeta irá chamar o teu nome? Evangélico de conveniência. Evangélico que não perdoa. Cristão que omite, que finge, que não diz para as pessoas que é cristão. A trombeta irá chamar seu nome. Pare agora um pouquinho. Conversava uma vez com uma pastora que disse assim: eu acho impossível ter que obedecer tudo o que o pastor diz. Eu acho impossível ter que obedecer as coisas que a Bíblia diz. Isso não é justo. Os seres humanos têm o direito de fazer o que quiserem. Os seres humanos têm o direito de fazer realmente o que quiserem. Mas aqueles que querem viver para Deus, a Bíblia diz: aquele que quer me seguir, faz o quê? Cuida da sua vida e me deixa de lado? Não. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar-se a si mesmo significa, às vezes, não fazer o que se quer. Sim. Mas não deixamos de ser felizes por isso. Sabe por quê? Porque o álcool não tem graça nenhuma. Sabe? A droga, o crack, o vidro, sabe? O teco. Não tem graça. Vicia, acaba com o ser humano. Esse monte de medicamento, sabe? Esse monte de neuroléptico, esse monte de ansiolítico misturado com álcool, esse barato não é barato nenhum. Um monte de jovens que nem sabem o que estão fazendo para agradar a galera. Que isso? Depois todo mundo no Insta. Só que não. Todo mundo infeliz. Todo mundo precisando assumir o seu verdadeiro papel. Pede perdão, restaura sua família, restaura os seus objetivos, a sua autoestima. Volta, a Bíblia diz, olha, não seja tolo. Em Lucas 12, versículo 20, diz a palavra do Senhor assim: mas Deus lhe disse, louco. Quer dar um close aqui, por favor? Wesley. Diz no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Louco. Existe uma versão que diz tolo. Não seja louco, não seja tolo. Seja sábio, seja prudente e inteligente. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo são inteligentes. A palavra também nos assegura que neste caminho nem os loucos errarão. Loucos, insanos, nem psicóticos, porque Jesus cura psicopatia, sociopatia. Jesus cura tudo. Almas feridas, corpos mutilados. E Ele não desampara ninguém. E você, tem desamparado o Senhor?
Você tem vivido a sua vida sem compromisso? Agora eu quero é viver. Deus já te curou, Deus já te sarou, Deus já te deu tudo que você tem na sua vida e agora você está dando o quê? As costas para Ele. Isso é para você mesmo que está ouvindo. E o que você vai fazer com essas palavras? Bonitas as palavras da bispa hoje. Vou fazer nada. Uau, não faça isso. Porque eu não estou aqui falando sobre minhas palavras. Eu estou aqui falando sobre a palavra de Deus, que dá vida, que vivifica, que traz herança. O Senhor quer que você deixe de ser a sua auto-fé, que você tenha a fé verdadeira, que é a fé de Cristo Jesus. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, aguardamos você no próximo domingo, 9 da manhã e 18 horas, para que você se restaure, se reestruture com Deus, para que você tenha uma vida verdadeira, uma vida cristã, autêntica. Atenção, amanhã você não sabe se existe, então é hoje que você tem que tomar esta atitude. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.